Olá, vamos começar com uma ideia que ficou martelando na minha cabeça depois de ler o material de hoje. Nem todo afeto é cuidado. Às vezes, o que a gente enxerga como amor é, na verdade, um espelho. Um espelho onde o outro só existe para, sei lá, confirmar nossa própria imagem. Exatamente. Uma imagem que a gente quer ver. Isso. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O tal do afeto narcisista. Um tipo de carinho que não se entrega, mas que se alimenta da gente. Que busca admiração constante, mas que, no fundo, tem um pavor de intimidade de verdade. Um medo gigante. E para guiar essa nossa exploração, a gente tem uma série de trechos de um capítulo que vai bem fundo nas sutilezas dessas relações. Ele mistura psicologia, neurociência e, o que eu achei mais forte, histórias de pessoas que conseguiram sair desse lugar. Histórias de superação, né? Isso é fundamental. Totalmente. Então, o nosso objetivo aqui é tentar entender juntos os sinais, identificar quando um afeto aprisiona em vez de acolher, para a gente conseguir separar o que é amor genuíno e o que é, bom, uma necessidade de controle que se veste de carinho. Bom, para começar a desvendar isso, um dos conceitos centrais nas fontes é o do cuidado que aprisiona. E a descrição é muito vívida. Começa com palavras doces, gestos que parecem super atenciosos, mas por trás tem essa sensação de uma grade invisível. Uma prisão sutil. Exato. O texto menciona algo que eu acho que muita gente vai reconhecer: a sensação de se sentir completamente só, mesmo estando com alguém. O que explica isso? Olha, essa sensação de solidão a dois é o sintoma mais claro. O que as fontes descrevem é um afeto que não escuta, ele só espera uma resposta. Ele não oferece, ele negocia. Negocia, boa palavra. E aqui a gente pode ir lá na base da psicologia, em Freud, para entender a raiz disso. Ele falava do recalque do afeto. Basicamente, pessoas que, por alguma razão na vida, aprenderam a reprimir as próprias emoções. Essa energia não some, sabe? Certo. Ela vai para algum lugar. Ela é transferida. Vira um mecanismo de defesa. E os mais comuns são a manipulação e o controle. O afeto vira uma ferramenta para se proteger e não para nutrir o outro. Uma ferramenta de autopreservação. Isso faz muito sentido. E tem uma história nas fontes que ilustra isso de um jeito que chega a doer. A do Leandro. A criação dele foi extremamente rígida. O texto cita a frase que o pai dizia para ele: engole esse choro, menino, sentir é fraqueza. Nossa, que pesado. Pois é. E essa frase dita repetidamente moldou quem ele se tornou. Na vida adulta, ele é um arquiteto premiado, super bem-sucedido, com uma frieza que as pessoas até achavam elegante. Famosa máscara, né? A máscara. Os relacionamentos dele eram sempre curtos, e a fonte usa uma palavra ótima: técnicos. E a história dele tem uma virada que, para mim, foi a parte mais forte das fontes. Ele conhece essa mulher, a Ana, que faz algo muito simples, mas que desmonta ele completamente. O que ela faz? Ela simplesmente pergunta o que ele sente quando ela toca a mão dele. Uma pergunta básica de pura conexão. E a resposta dele é: que? Está quente. Ah, E a réplica dela é uma faca de tão precisa. Quente não é emoção, Leandro. É temperatura. Essa frase expõe o vazio dele de um jeito que ele não consegue lidar. E a reação dele é a de sempre. ele foge. Ele foge. Ele some. O que acontece dentro de uma pessoa nesse momento? Essa cena é fantástica porque ela é o gatilho. Do ponto de vista da neurociência, o que aconteceu com o Leandro ao longo da vida foi uma espécie de treinamento cerebral para o modo de sobrevivência. A repressão emocional crônica, esse engole o choro diário, mantém o sistema de estresse dele em alerta máximo. Entendi. Isso significa níveis de cortisol sempre altos. E o cortisol em excesso tem um efeito devastador. Ele diminui a atividade do córtex pré-frontal. E é justamente essa área do cérebro responsável pela empatia, pela regulação das emoções, pela conexão, sabe? Então, quando ela pergunta, o cérebro dele não vê como um convite. Não, ele a interpreta como uma ameaça. A resposta dele é lutar ou fugir. E como ele não sabe lutar com sentimentos, ele foge. O cérebro dele aprendeu a ver afeto como perigo. Nossa. E a história dele não para aí, felizmente. 2 anos depois, ele está fazendo terapia, tentando entender esse bloqueio todo. Ele reencontra a Ana por acaso, num café,
E pela primeira vez na vida, ele não foge. Ele fica. Ele fica. E ele admite para ela que está aprendendo. Aprendendo a não fugir e principalmente a não fingir que não sente. Tem uma frase que ele diz na terapia que resume tudo. Ao falar do luto pela morte do pai e do reencontro com a Ana, ele diz: "Agora eu sei que estava me afogando mesmo calado." Uma frase devastadora. É a imagem perfeita do afogamento interno. Pois é. E o interessante nas fontes é que esse padrão não tem uma cara só, né? Elas fazem uma distinção muito clara de como o narcisismo pode se manifestar, começando pela forma masculina, que é a que talvez a gente reconheça mais fácil. A mais estereotipada. Isso. As características são o controle disfarçado de cuidado, uma competitividade o tempo todo na relação, a fuga da vulnerabilidade e, como você disse, o afeto usado como instrumento, quase um prêmio. Mas isso não se confunde muito com aquele estereótipo do provedor forte e silencioso, onde fica a linha que separa uma masculinidade, digamos, mais tradicional, de um comportamento narcisista. Essa é a grande armadilha. E a pergunta é fundamental. A linha é a empatia. O provedor silencioso pode ter dificuldade em expressar emoções, mas ele se importa genuinamente com o bem-estar da outra pessoa. O cuidado dele, ainda que desajeitado, é pro outro. Certo. O narcisista, por outro lado, e é aqui que a gente pode conectar com os critérios do DSM-5... Que é o manual de referência para diagnóstico, certo? Exato. O DSM-5 é basicamente a referência global que psiquiatras e psicólogos usam. E ele descreve o transtorno de personalidade narcisista com traços muito claros. Um senso grandioso de autoimportância, uma necessidade excessiva de admiração e, o ponto-chave, uma falta gritante de empatia. A falta de empatia. O cuidado que ele oferece não é para o bem do outro, é para manter a própria imagem de homem ideal, de provedor, de líder. A fonte acerta em cheio quando diz que, nesses homens, os traços se disfarçam de masculinidade idealizada, o que torna o reconhecimento muito mais difícil. A máscara é quase perfeita. E em contraponto a essa máscara mais agressiva, as fontes falam do narcisismo feminino, que é descrito como sendo muito mais sutil, às vezes até invisível. Escondido, né? Sim, escondido atrás de charme, de uma aparência de força ou, e isso eu achei muito atual, de um discurso de empoderamento mal compreendido. O que as fontes querem dizer com isso, com empoderamento mal compreendido? Pelo que entendi, é quando o discurso de independência e força é usado não para construir uma relação de igual para igual, mas para justificar uma falta de vulnerabilidade e uma necessidade de estar sempre no controle, sempre por cima. Faz todo sentido. As características que as fontes listam são a sedução estratégica, a manipulação emocional, uma competitividade mais velada e, de novo, o afeto condicional. O carinho é uma recompensa pela obediência ou pela admiração que o outro oferece. A análise é que a mulher com traços narcisistas aprendeu a sobreviver sendo admirada, não amada. A sedução é a defesa dela. O que nos leva a uma questão importante sobre as ferramentas usadas nessas dinâmicas. Porque, independentemente do gênero, existe uma arma em comum que as fontes detalham muito bem: o gaslighting. Gaslighting. O termo pode parecer estranho, mas a prática é assustadoramente comum. Ele vem de um filme antigo, Gaslight, de 1944, onde o marido manipula o ambiente para fazer a esposa acreditar que está enlouquecendo. E a tática é exatamente essa: fazer a vítima duvidar da própria percepção, da memória, da sanidade. E os exemplos que o material traz são de arrepiar, porque a gente ouve isso o tempo todo. Coisas como: você está exagerando. Isso é coisa da sua cabeça. Exatamente. Ou a chantagem emocional clássica: se você realmente me amasse, faria isso por mim. O que é interessante é que as fontes apontam uma pequena diferença na manifestação. Em homens, o gaslighting costuma vir vestido de uma suposta racionalidade.
Você não tem capacidade para entender isso, desqualificando a inteligência da vítima. Um ataque direto à capacidade. Isso. Já em mulheres, muitas vezes vem disfarçado de um falso cuidado, de uma sensibilidade que acusa. Nossa, como você é sensível, você leva tudo pro lado pessoal. Nossa, essa do você é muito sensível é um clássico, né? Desarma a pessoa completamente porque transforma a sua reação legítima a uma dor em um defeito seu. E quando uma pessoa vive ouvindo isso, como é que ela sai desse ciclo? As fontes trazem duas histórias de virada que são muito fortes. A primeira é a da Helena, que vivia o que o texto chama de amor de performance. Amor de performance, adorei o termo. O que significa? Significa que o afeto que ela recebia de André, o parceiro dela, dependia diretamente da admiração que ela conseguia gerar. Ela tinha que estar sempre brilhante, interessante, no palco. Sempre no palco. O momento da virada acontece num dia em que ela está se sentindo mal, invisível e tenta se abrir com ele. E a resposta dele é a personificação do gaslighting. Isso parece mais drama do que necessidade. Você está carente hoje. Ele não só invalida o sentimento dela, como a acusa de ser dramática e carente. É nesse ponto que a ficha dela cai. A resposta dela é o fim da peça. Eu só cansei de ser personagem no seu teatro. Você só me ama quando eu estou no palco. Que frase poderosa. E a jornada da Helena é fascinante. Essa busca constante por validação externa, por aplausos, ativa o sistema de recompensa do cérebro, libera dopamina. Isso vicia. Vicia. É por isso que é tão difícil sair. Só que, ao mesmo tempo, a falta de reciprocidade de verdade, do afeto genuíno, gera uma ansiedade crônica, um esgotamento profundo. A libertação dela começa nesse momento de autoescuta, quando ela percebe que o custo emocional é alto demais. E ao estabelecer limites, ao dizer chega de teatro, ela está praticando a neuroplasticidade. Neuroplasticidade. É um termo que a gente ouve bastante, mas o que significa na prática, nesse caso? Pense no cérebro dela como um campo com caminhos de grama amassada, formados pelo hábito de buscar a validação dele. Por anos, ela usou esses mesmos caminhos. As mesmas trilhas neurais. Isso. Ao estabelecer um limite, ela está conscientemente se recusando a usar essas trilhas antigas e começando a abrir um caminho novo, mais saudável, no meio do mato. No começo é difícil, exige esforço, mas com o tempo e com a repetição desse novo comportamento, esse novo caminho se torna a trilha principal. Ela está literalmente reconfigurando as conexões neurais do próprio cérebro. Que imagem ótima! E a outra história é a da Carla, que vivia um tipo de afeto condicionado ainda mais sutil. A manipulação do parceiro dela, o Daniel, era nas entrelinhas. A fonte cita uma cena que parece boba, mas é muito reveladora. Ela compra um vestido azul vibrante e ele diz: "Você sempre usou tons claros comigo. Era mais você." É a famosa crítica construtiva que só desconstrói. Exato. É um controle disfarçado de preferência, de um falso cuidado com a imagem dela. O texto também descreve como o silêncio dele era uma arma. Quando ela fazia algo que o desagradava, ele não brigava, ele se fechava. E ela acabava se sentindo a única responsável pelo clima da casa, pisando em ovos o tempo todo. Que angústia. A confrontação final dela também é de uma clareza impressionante. Um dia, depois de mais uma punição de silêncio, ela simplesmente diz: "Eu não sou seu pedestal, nem sua vitrine. O seu silêncio não me define mais. Fui feita para respirar." É o basta dela. O que a gente pode tirar de histórias como a da Helena e da Carla, então? As fontes sintetizam isso em algumas estratégias práticas. O primeiro passo que ambas deram é reconhecer os sinais. É perceber que o afeto é sempre condicionado, que existe essa necessidade de validação constante, que você se sente sempre em dívida. E depois de reconhecer? O segundo passo é estabelecer limites firmes, é o que as duas fizeram. Dizer não sem se sentir culpada, recusar-se a participar do jogo. E aqui tem um detalhe importante: observar a reação do outro. A reação a um limite diz tudo sobre a natureza da relação. Se a pessoa respeita, há esperança. Se ela ataca, pune ou manipula, confirma o padrão. Ela está apenas confirmando o padrão narcisista. E os outros passos? O terceiro é fortalecer a autonomia emocional. Significa investir em si,
em terapia, em amigos, em hobbies. É preencher o próprio vazio para não depender mais da aprovação externa para se sentir bem. E por fim, o passo que sustenta todos os outros: buscar suporte. Seja de amigos, família ou, como citado nas fontes, de um profissional. A terapia é fundamental para quebrar esses ciclos e reconstruir a autoestima que foi sistematicamente minada ao longo do tempo. Então, para a gente amarrar tudo isso, a grande ideia que fica das fontes é que o afeto narcisista é essa armadilha que nos faz confundir amor com admiração e cuidado com controle. E as histórias do Leandro, da Helena e da Carla mostram caminhos diferentes, mas com um ponto em comum. Embora seja um processo muito doloroso, reconhecer esses padrões é o único jeito de começar a se libertar. A cura parece estar em sair dessa moldura que o outro impôs e finalmente se reencontrar. Exatamente. E o material nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão que eu acho que vale a pena levar. O afeto nas nossas vidas funciona como uma ponte ou como um espelho? Ponte ou espelho. Se conecta dois mundos, duas pessoas, respeitando quem cada uma é. Um espelho só reflete a imagem de quem o segura. Relações saudáveis não pedem que a gente se encaixe numa moldura. Elas nos acolhem por inteiro com as nossas falhas e qualidades. Então a questão que fica é: a gente está sendo aplaudido ou está sendo verdadeiramente amado?